Pronto. Dilney e Roger já conseguiram entrar, podem abrir a câmera, tá? Então, gente, é o seguinte, tivemos problemas, né? A professora começou a corrigir, não terminou e não vou terminar de corrigir hoje, porque senão vai ficar pela metade, daí quem depende do vídeo vai ficar pela metade, é ruim, tá? Então, a gente vai trabalhar a história, certo? Até agora, o que foi falado em língua portuguesa, o que foi corrigido, ficou alguma dúvida para vocês? Não? Tudo certo. Né? As últimas questões ali, eu acredito que era só interpretação sobre aquela reportagem, né? Então, amanhã a gente conclui. Deu certo? Eu fiz um outro link, daí agora eles mais custaram a entrar. Mas o que acontece, sabe dizer? Aparecia uma mensagem em inglês, que daí eu não traduzi, mas error, não sei o quê. Deixa eu olhar. Mas se não passou os de português? Não. Lembra que eu ensinei no vídeo? É, tia? Ô, tia, essa mensagem que tu falou também apareceu pra mim. Apareceu? Oi, tia Amanda. Oiê! Mas é porque é pra ele ficar aqui, ó. É, tia Amanda! Tia. Oi, Amanda, que não é tia. Oi! Ah, não, sou tia? Não tenho sobrinho. Aqui. É aqui. Ah, não, mas não vai dar pra fazer agora. Vai cair daí. Tá, mas aí qualquer coisa me manda o WhatsApp e eu já te de novo, tá bom? A Obrigada. Aí ela E aí era tudo aí. Obrigada. A professora ficava funcionando, não é tia. Vamos lá, pessoal. Então, em História, no primeiro bimestre, nós trabalhamos as comunidades nômades e sedentárias, né? A gente viu que os primeiros habitantes da Terra, eles eram nômades, tá? E com o passar dos anos, com o desenvolvimento de algumas atividades, né, essas pessoas se tornaram sedentárias. Alguém lembra o que quer dizer nômade? Fala, Liz. Pessoas que... Tia, eu acho, pelo que eu lembro, é que eles não tinham uma moradia fixa. Não tinham moradia Tia, eu vou fixa. mudar pro meu computador. Isso Eu mesmo, vou fechar a né? câmera porque eu vou mudar pro meu computador. Eles não tinham moradia fixa e aí iam se mudando de lugar em lugar. Ok, esse é o conceito, né, de nômade. E sedentário. O que seriam os povos sedentários? Não estou falando de sedentarismo aquele que não faz exercício físico, não é isso. Os povos... mas tipo eu. Né? Sim. Mas os sedentários são aqueles em que só moram em um lugar, né? Isso mesmo. Aí, falando das diferenças desses povos, tá? A gente falou de uma maneira bem simples, né? A gente definiu nômades e sedentários. Nômades, aqueles que vão se mudando de lugar em lugar, e os sedentários, aqueles que possuem uma moradia fixa, né? E não ficam se mudando. Ok. Mas, falando dos povos que viviam aqui antigamente, quais as principais diferenças? Alguém pode me dizer? Alguém lembra? Tia, eu lembro em que os nômades, eles não praticavam a agricultura, e os sedentários praticavam, e os nômades, eles iam se mudando e pegavam todo o alimento da região, e quando não tivesse mais, eles se mudavam de novo para conseguir mais alimento. Exatamente. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Pode falar, Betina. Eu também lembro que os nômades não domesticavam animais e os sedentários sim. Isso. Então, os nômades, né, gente, os primeiros povos, né, aqui da Terra, as primeiras pessoas que habitavam, o que acontecia? Eles não sabiam. Não é que um domestica, o outro não domestica.
é que os que ficavam no mesmo lugar, eles faziam os animais cria, eles ficavam, tipo, botava um macho, uma fêmea, fazia cria. Então, Gabriel, os nômades, eles não faziam isso, né? Quem começou a fazer isso foram os povos sedentários. Quando os nômades perceberam que eles poderiam domesticar os animais e usar para proveito próprio e para proveito da comunidade, quando eles perceberam, ao observar a natureza, né, que eles poderiam plantar para poder colher, sem precisar ficar mudando de lugar em lugar, então, essas duas práticas, né, de domesticar animais e da agricultura, quando eles começaram a praticar isso, aí eles se tornaram sedentários, porque eles viram que eles não tinham mais motivos para ficar mudando de lugar em lugar. Como o Léo falou, os nômades, então, eles vinham e ficavam numa determinada região. Naquela região, eles tinham, por um determinado tempo, alimento, né? Frutos, raízes, eles caçavam também animais, né? Só que isso por um determinado tempo. E o grupo de nômades, ele tinha que ser pequeno, não podia ser um grupo muito grande, porque senão não tinha alimento para todo mundo, né? Aí então eles usufruíam daquilo que tinha ali à disposição, daquilo que a natureza, né, dava para eles usufruíam daquilo ali. Quando o alimento começava a ficar escasso, então eles desmontavam o acampamento, literalmente, e se mudavam, iam para uma outra região para procurar mais alimento. Falando em acampamento, essa era uma outra característica, né, dos nômades. As habitações deles eram casas improvisadas, né, com tocos de madeira, bambu, folhas. Eles então faziam a armação, né, e colocavam folhas em cima para que eles permanecessem ali o máximo de tempo possível. E aí, o que aconteceu? Por que eles resolveram praticar a agricultura? O que deu na cabeça desses caras para eles praticarem a agricultura e domesticarem animais? O que aconteceu? Eu acho que foi por causa que eles foram se evoluindo, né? Porque antes eles não sabiam em que podiam ir fazer a agricultura e domesticar os animais. Daí eles pensaram, mas se a gente fizer isso, a gente não vai precisar se mudar toda hora, então... Então, ok, fácil, né? Mas de que forma que isso aconteceu? Foi assim, vamos fazer agricultura, vamos plantar, vamos colher e deu. Não foi assim, porque a agricultura não existia. Como é que ela surgiu? Como é que eles tiveram essa ideia? Tia, eu lembro que a gente já estudou isso aí, mas eu não me lembro muito bem. Eu acho que Oi, Gabriel. O que eu me lembro era o seguinte que aconteceu. Eles foram lá e um homem encontrou uma semente. E ele botou na terra. Tipo, ele largou na terra. E aí eles foram embora. Quando eles estavam passando de novo, ele viu a semente que ele deixou cair na terra. Era uma árvore. O que eu lembro era isso. Então, mais ou menos assim mesmo, Gabriel. O que acontece, gente? Nômades comiam frutos, raízes, né? E aí também não tinham aquela noção de higiene, de organização como a gente tem hoje. Jogavam em qualquer lugar, né? Era fruto, jogavam em qualquer lugar. Depois de um tempo, eles perceberam que onde eles jogavam aquelas sementes, aqueles frutos, começou a brotar uma pequena planta que, observando com mais cuidado, passou então, né, cresceu, foi se tornando uma árvore e que deu frutos, tá? Então, observando a natureza e o comportamento dos animais, eles viram que eles podiam tirar proveito disso, sem precisar, então,
ficar, né, se mudando por tanto tempo. Aliás, se mudando tanto, né? E aí, a agricultura e a domesticação dos animais, ela contribuiu e muito para a formação das grandes cidades. Grandes comparando lá, né, com os acampamentos daquela época. Mas teve uma coisa que foi muito importante para o desenvolvimento dos povos, tanto nômades quanto sedentários, que foi o fogo. A descoberta do fogo foi algo maravilhoso na vida das pessoas. E antigamente, muito antigamente, os povos nômades usavam o fogo para 3 coisas muito importantes. Quero ver quem é que lembra. Para se aquecer, Para fazer Para fazer comida. Fazer a carne. E iluminar isso. Se localizar, tia, pela fumaça. Não. Tia, iluminar. Iluminar. Afastar os animais. Afastar os animais, isso. Pedro, isso mesmo. Então, eles usavam, claro, usavam para outras coisas, tá? Mas essas 3 coisas eram muito importantes. Se proteger dos animais, fazer a carne, né? Eles caçavam e daí preparavam a carne e se aquecer, né? Se proteger do frio, tá? Eu lembro que quando nós estávamos estudando essa parte, nós comentamos do filme do Mowgli. Lembram que no filme do Mowgli tem a flor vermelha e essa flor vermelha é o fogo. E os animais tinham muito medo do fogo. E o Mowgli, para se proteger do... Como é que era o nome daquele tigre que queria pegar ele? Ninguém lembra. Shere Khan, isso mesmo. Ele acabou botando fogo, né, na floresta, meio que sem querer, mas para se proteger do Shere Khan. E o homem, aparecia inclusive isso no filme, né? Os homens lá nas aldeias colocavam o fogo durante a noite. Claro que acabava iluminando, né? Como teve alguém aí que falou, mas o principal objetivo era manter os animais afastados, né? Os animais perigosos, enfim, era manter então esses animais afastados durante a noite para que eles pudessem dormir com tranquilidade, né? Então, o fogo foi muito importante também na evolução aí dos costumes, das atividades humanas. Vai que eu fazia isso no dia de chuva. Quando eu fazia isso no dia de chuva. Não, um dia de chuva era mais difícil, com certeza, né? Então, mas porque se eles botassem folha em cima, o fogo ia queimar as folhas e ia arder. Mas aí, não botasse, não ia ter fogo. Pois é. Bom, pessoal, agora são 10h05, nós ainda temos bastante tempo pela frente. Nós também falamos sobre as cidades protegidas. Alguém lembra alguma coisa sobre as cidades protegidas? Ninguém lembra? Então, o que aconteceu? Vejam bem. Com a descoberta e a prática da agricultura e da domesticação de animais, fala, Ana Clara. Oi, tia. Eu acho que eu sei um pedacinho, tá? Que eu achei aqui na apostila, que é quando eles se reuniam em grupos para procurar alimentos. Então, olha só, eu vou terminar aqui a explicação. Com a descoberta da agricultura e a possibilidade de domesticar os animais, o que aconteceu? Os grupos acabavam ficando mais tempo em um lugar
E isso resultou no aumento da população daquele grupo, né? Porque ficando mais tempo num lugar, eles se relacionavam, tinham filhos, então a população aumentou, né? Aumentando essa população, e aí tinham vários grupos já grandes, né? Um grupo aqui, um grupo ali, e como em qualquer lugar, como hoje em dia, né? Haviam algumas disputas entre eles, por território, por comida, enfim. Com isso, esses povos foram construindo grandes muralhas ao redor daquele espaço que eles viviam para proteger. E aí tinham os guerreiros, né? As pessoas que eram responsáveis por defender o local. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês, e aí com essas perguntinhas a gente vai dando continuidade à aula, e depois eu quero que vocês façam por escrito, tá? Vamos fazer agora tipo um joguinho. Eu vou pedir para o Dilney e a Larissa. Quem souber responder, levante a mão primeiro. A gente vai meio que brincar de passo ou repassa, tá? Tô olhando aqui para vocês. Só que sem torta na cara. Só que sem torta na cara. Vamos fazer assim de conta. Ô, tia, mas todo mundo vai levantar a mão ou só os dois? Não, agora só os dois, tá? Senão eu não vou ter reflexo para olhar para. Vamos ver. Olha só, então, Dilney e Larissa. Eu gostaria que vocês... Cadê a Larissa que eu perdi? A Larissa. Tá ali. Eu gostaria que vocês apontassem 3 diferenças entre os povos nômades e sedentários. Tá? Quem que vai levantar a mão aí? A Larissa ou o Dilney? Ah, tá. Agora, valendo um acréscimo na nota de vocês, tá? Um pontinho de mais ou um pontinho de menos, não sei. Quem é que vai levantar a mão? Nômades e sedentários, diferenciem. Larissa e Dilney. Não é possível. Não é sedentário. Tu não consegue diferenciar nômades e sedentários? Não, nômades eu sei, mas sedentário? Tá fácil. Tá muito fácil. Ô, Larissa, nós estávamos falando sobre isso até agora. Tá, tia. Nômade... 3 diferenças de nômade para O que você quiser falar. Como é que era no nômade, como é que era no... Ó, por exemplo, a comida, como é que era? A casa, como é que era? O lugar, né, onde eles viviam? Enfim, vai. Eu tinha posso falar. Pode continuar, Larissa. Os nômades, eles ficavam um tempo e depois eles saíam, trocavam de lugar. E os sedentários era moradia fixa. Tá. Mais alguma coisa? Não. Gabriel, você quer falar? Sim, tia, quero. Torta na cara da Larissa, tia. Torta de mais meio ponto. Gabriel, eu tô esperando você falar, você vai demorar? Ah, é pra falar. Ó, a diferença dos nômades e dos sedentários, olha que os sedentários eles ficavam mais tempo no lugar, eles reproduziam. Tá, isso aí a Larissa acabou de falar, que os nômades mudavam de lugar em lugar e os sedentários ficavam mais tempo. Isso ela acabou de falar. O que mais? É que eu ouvi, eu não ouvi. É que os nômades e os sedentários,
Os nômades eles não sabiam que eles podiam plantar e crescer as plantas de novo. Não sabiam que os animais reproduziam. E os sedentários já sabiam disso. Eles se aproveitavam disso para passar mais tempo no lugar. Certo, então os sedentários praticavam agricultura e os nômades não. Ok, Pedro. Também os nômades tinham que ficar em grupos menores e os sedentários em maiores por causa de pouca comida. Ótimo, muito bem. Que mais? Quem é que era responsável por pegar a comida, por coletar a comida? Nos grupos nômades? Os homens. As mulheres. As mulheres eram responsáveis por coletar a comida. Os homens eram responsáveis pela segurança. E as mulheres eram as responsáveis por coletar a comida, tá? É isso aí. Nós sempre, né? Não vou falar mais, senão eu vou parecer muito feminista. Agora, tudo bem. Próxima pergunta. Na verdade, Dilnei, você quer contribuir com alguma coisa? Não, porque eu não sei nada mesmo. Ah, tá. E daí tudo que eu falei hoje também não conseguiu aproveitar nada. Ô, tia. Que pena, Dilnei. Que sim? Fala, Kim. Eles também, os sedentários, eles precisavam de trabalhadores para colheita e para construir canais. Então, com, né, o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, então foram surgindo as profissões, né? As pessoas viram a necessidade de se ter trabalhos específicos, né? Então, tinham os artesãos que faziam roupas, que faziam cerâmica, sapato, tinham os construtores, que aí construíam casas, construíam canais, né, para a água passar. Mantenha o microfone fechado, tá, Dilnei? A não ser que você queira falar alguma coisa, mantenha o microfone fechado, tá? Ô tio, o Johnny tem 2 dispositivos. Eu sei, vou sair do meu celular. Bom, e era isso mesmo, Quinha. Então, os sedentários, né, tinham essas as profissões, né, as funções das pessoas no seu vilarejo, no seu... Também os silos, né, tia? Sim, os silos também eram uma forma de conservar ali o alimento até hoje, né? O silo é usado, né? O silo é usado até hoje para a alimentação dos animais, né? Ô, tia. Oi? Tempo livre. Eu não entendi, Gabriel. A gente vai ter tempo livre. Vocês já tiveram bastante tempo livre, né? O que tu acha? Já, né? Então tá. Não precisa mais. Agora, a professora vai passar aqui para vocês, vou compartilhar, na verdade, a apostila. Ai, fechou tudo aqui, gente. A professora vai compartilhar a apostila para vocês poderem acompanhar melhor, tá? Aqui. História. Eu não estou compartilhando ainda, tá? Só estou procurando aqui o correto. Agora sim eu vou compartilhar. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Agora estamos, sim. Tá. Então vou
começar aqui. Olha só, tudo isso aqui que foi visto, né? As comunidades nômades e os povos sedentários, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, né, algumas construções, o modo como eles viviam, ó, quem era responsável pelos alimentos, ó, as mulheres, né? Os homens, eles eram responsáveis pela segurança, pela construção, pelos concertos, tá? Pescaria, pela caça. É do primeiro bimestre, né? Eu acho que eu tenho uma folhinha que tu fez ainda guardada na minha gaveta, que era, eu acho que para estudar para prova. Até hoje eu acho essa estrada que parece um cara de dúvida. Ô tia. Até hoje eu tô achando essa estrada que parece um cara de dúvida. Gente, calma, Gabriel, deu? Tia. Oi. Ô tia, pra mim eu caí, tá tudo preto. Será que não é a tua internet? A voz do Miguel tá travando. Tia, tá aparecendo sua internet está instável. Pois é, deve ser a internet. De novo, porque eu não consigo Tá falhando bastante. ver nada. Então, ó, muito antes, né, de viverem nas grandes cidades, as pessoas formavam grupos bem menores, né, convivendo e praticando a troca de alimentos e a troca de produtos, tá? Então, olha só, era até bem organizadinho, ó. Aqui eram as casas, né, onde as pessoas moravam. Eles faziam canoas, a gente trabalhou isso no meio de transporte, né? Um dos primeiros meios de transporte. Travou. Pra mim não travou. Pra minha tia tá travada. Gente, eu acho que a internet da minha casa estava melhor, né? É que a 3D... Ô tia, mas travou nada agora? Pra mim não caiu. Ô tia, eu não tô conseguindo... Tia, tá muito baixo pra mim. Aumenta o volume do teu celular, não dá? Ô tia, tá Tudo, tia, tá no máximo. Eu coloco o fone. Mensagem ou algo assim? Eu vou com fone, então. Alguém te mandou mensagem ou algo assim? Ai, tá difícil, né, gente? Não. Sei. Ô tia, agora voltou. Fica abrindo e fechando o microfone. Ô tia, pra mim no meu celular, quando eu entro na aula, em vez de ser a medida ali do som do celular, é meio que um fonezinho. E daí não é a medida do celular. Pois é, tá. Posso continuar, gente? O negócio do microfone com a internet. Pode. Então, vamos lá. Então, ó, eles eram até que bem organizados, né? Com as casas, ó, aqui eles esticavam o couro dos animais. Aqui a gente está vendo as canoas, né? Que eles faziam para poder se locomover com troncos de árvore. Esses grupos, gente, eles eram formados por poucas pessoas, tá? Então, nos locais escolhidos para que eles fixassem moradia por aquele determinado tempo, não tinha mercado, não tinha feira, né? Não tinha nada disso. Então, esse grupo, eles eram divididos entre coletadores e caçadores. Os coletadores, eles então colhiam os frutos, o que eles podiam colher ali para o sustento deles, era então colhido pelos coletadores, tá? Já os caçadores, né, o nome mesmo já diz, eles saíam então para caçar ir em busca de animais que eles pudessem consumir, que eles pudessem utilizar a carne, o couro, tá? O couro dos animais era usado para fazer roupa. Deixa eu tentar colocar uma coisinha aqui, que isso aqui tá me incomodando. Ficou melhor. Então, continuando, a coleta de frutos, raízes, né, era o trabalho que geralmente era feito pelas mulheres, tá? E essa era a principal forma de alimento desses grupos.
a coleta de frutos, raízes, tudo que era comestível, né? Então, as mulheres é que ficavam responsáveis por essa tarefa, tá? E essa era a principal fonte de alimento desse grupo. Quando os grupos nômades se deslocavam com frequência, quando os grupos humanos, né, quando as pessoas se deslocavam com frequência, então eles não fixavam moradia num lugar só e aí ficaram conhecidos como nômades, tá? Até hoje, né, nós temos grupos nômades. Os ciganos, que de vez em quando a gente vê por aí, eles são nômades, eles não têm uma moradia fixa, eles vão de lugar em lugar. As pessoas que trabalham em circo também vão de lugar em lugar, né? E se a gente for parar para pensar, tem o mesmo princípio. Os povos nômades de antigamente, eles permaneciam no mesmo lugar até que acabasse o alimento, né? Os povos nômades de hoje em dia, esses que eu falei, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham em circo, eles ficam naquele determinado lugar até acabar a fonte de renda. Por quê? Quando o circo fica muito tempo numa cidade, ninguém mais vai no circo, né? Porque já sabem de todos os espetáculos, não tem mais novidade, e aí as pessoas não vão mais no circo. Então, o que o pessoal do circo faz? Pega e se muda para outra cidade, porque ali acabou a fonte de renda, acabou a fonte que eles utilizavam para poder se alimentar, né? Miguel Fornazzi mandou avisar que ele caiu da aula. Quem? Miguel Fornazzi. Tá. As comunidades nômades, semelhantes à mostrada ali naquela ilustração que a gente viu, né? Então, elas tinham algumas características que a gente já relembrou. Eles não domesticavam animais para o sustento próprio, não plantavam, né? E aí, por isso, precisavam caçar, buscar frutos, ervas, raízes. Esses grupos eram formados por poucas pessoas, porque grupos maiores tinham, né, mais necessidades de mais alimentos, então os grupos eram sempre menores. Eles permaneciam nos acampamentos enquanto havia alimento e proteção. Quando os recursos ali se esgotavam, então eles precisavam mudar de lugar, tá? Aqui, o que eu falei do fogo, lembram? Então, a domesticação do fogo facilitou muito, né, o desenvolvimento e a proteção desses povos, desses grupos humanos, tá? Então, usavam para proteção contra animais, se aqueciam no frio e preparavam carne. Só volta ali, já vou ter lá, já vou ter lá, velho. Já fiz. Tá aí, essa cara. Porque você rasgou. Eu não rasguei. Ela que hoje multiplicou. Ô, Roger, tem microfone. Ô, Roger, tu deve estar prestando bastante atenção na aula, né? Então, quando os recursos alimentares eles se esgotavam, né, diminuíam ali próximo do acampamento, eles tinham que migrar, tinham que se mudar para outro lugar em busca de mais alimentos. E por eles se deslocarem com frequência, as casas, né, se nós podemos chamar assim, as habitações, os lugares onde eles viviam, onde eles dormiam, eram muito simples, ó. Era geralmente usado galhos de árvores, né? Folhas, ramos, troncos, para poder, então, fazer a habitação deles, tá? Que era, assim, bem simples. Eles também não carregavam muitos pertences, assim, até porque nem tinham, né, muitas peças de roupa, muitos utensílios, porque como eles precisavam se mudar constantemente, eles não se apegavam a essas coisas. Não tinham, então, muitas coisas para levar de um lugar para outro, porque era também bem difícil, né, levar essas coisas, tá? E assim eles viviam. Hoje eu penso, nossa, como devia ser difícil, né? Fazer comida, para carregar água de um lugar para o outro, porque nem sempre tinha um riacho, um rio próximo, né? Devia ser bem difícil. Então,
Aqui eram as atividades que nós fizemos e corrigimos. Aí, a domesticação de animais e da agricultura. Então, há muito tempo, né, essas comunidades nômades viveram aí em diferentes lugares do mundo. Eles eram independentes e a sobrevivência deles só era possível com a busca de alimentos, né? E essa busca de alimentos dependia dos seus integrantes. Então, as mulheres saíam para coletar, os homens saíam para caçar. E, às vezes, essa saída durava dias, porque aí o alimento já estava mais escasso, então eles tinham que andar bastante. Essa busca por alimentos era muito difícil. Quando tinha abundância próximo do local, tranquilo, mas quando já começava a ficar escasso, dificultava ainda mais e as pessoas às vezes ficavam dias, né, longe do acampamento. Com a necessidade de carregar alimentos, de carregar água, então eles também foram criando novas habilidades, né? Foram inventando algumas coisas, por exemplo, a cerâmica, para poder carregar água de um lado para o outro, né? Com o passar do tempo, alguns desses povos já foram, então, domesticando animais como as cabras, as ovelhas, os porcos, e haviam outros que chegavam a permanecer por muito mais tempo naquele lugar. Então, domesticando os animais, eles puderam reproduzir esses animais, né? Eles perceberam que eles podiam usar os animais em proveito próprio e em proveito das outras pessoas da comunidade deles, né? Ficando mais tempo nos acampamentos, alguns povos nômades passaram a observar a natureza de forma diferente. Vejam aqui como está explicando a agricultura, tá? Como é que eles descobriram a agricultura? Então, a agricultura e a domesticação de animais, tá? Observando a natureza de forma diferente, incluindo o comportamento dos animais das redondezas, porque eles não tinham animais, eles tinham que observar os animais da redondeza, né? Dessa forma, então, eles começaram a abrigar os animais silvestres, pegavam e prendiam, tá? Para usá-los em proveito próprio e para o proveito da comunidade. Então, esse processo, né, de capturar os animais silvestres e usar em proveito próprio ficou conhecido como domesticação de animais. Quando eles estavam com esses animais, então eles perceberam, né, que eles podiam se reproduzir, que eles podiam ter mais animais, né? Claro, a domesticação de animais, então, também evoluiu. Esses animais poderiam ser dromedários, cabras, bois, ovelhas silvestres, e eram usados em diferentes situações, tá? Então, olha só, por muito tempo, os bois, eles foram usados, né, para carregar coisas. Foi inventado o carro de boi. Vocês já ouviram falar? Já viram? Lembram de como era o carro de boi? Era tipo uma carroça, eu já vi, né? Um vídeo, eu já vi um vídeo de um cara, né, que ele falou que quando ele era criança ele brincava de carrinho de boi. Eu também? Assim, que tinha... Hã? Eu também brincava de carro de boi. Sim, mas ele falou que ele brincava e ele falou que tinha uns boi amarelo, uns boi azul, que nunca vai ver um boi azul. Entendi, tá. Mas, ô Miguel, tu pode perguntar para tua mãe se ela não conheceu o seu Genésio, que morava lá perto da tia Maiara, lá na Santa Augusta. O seu Genésio, ele tinha uma carroça que a gente chama de aranha. E essa carroça, ele utilizou, durante toda a vida dele, e até pouco tempo, ele já é falecido, mas até pouco tempo, antes de falecer, ele usava a aranha do seu Genésio. Ela era verde, um verdinho bem clarinho, e era o meio de transporte dele, era o cavalo, né?
que ficava ali, enfim, conectado à carrocinha dele, e ele ia para tudo quanto é lugar. Ele estacionava na frente do mercado. E a tia Mayara já andou de aranha com o seu Genésio. Eu subia na aranha dele e a gente andava. Era um velhinho muito simpático, muito querido, que morava lá perto da minha casa. E era o meio de transporte dele. Ele nunca teve carro nem bicicleta. Ô, tia, a mãe lembra de ver, tipo assim, de ver ele andando assim, mas nunca viu, não conhece ele, não. É porque ele morava na minha rua, daí eu conhecia bastante. Ô, tia, o meu pai, ele coloca uma carrocinha no carro para daí levar algumas coisas do trabalho dele. Então, e antigamente era com o cavalo, o boi, né? Como a gente está falando aqui, ó. Então, os bois, eles eram usados, né? Os bois e os dromedários, só que o dromedário já não é da nossa realidade, né? Eles serviam para transporte, então eles carregavam muitas coisas, né? E a vaca, então, era para o consumo do leite. Quando eles descobriram que a vaca dava leite, imagina a festa desse povo nômade, né? Quando descobriram que a vaca podia fornecer leite. Aí as cabras e as ovelhas, elas também eram usadas para a obtenção do leite e da lã, né? Para confeccionar, então, as roupas deles. A prática de domesticar os animais... Ô, tia. Oi. A Tata, né, minha tia, a mãe do Zé e do João, ela também faz tipo uma carrocinha assim. Ela anda de bicicleta, tudo assim. Aí vem tipo uma carretinha verde atrás que tem até o João, eles vão andando atrás. Sim, eu já vi. Muito legal, né? Bem bacana. Então, aí a prática de domesticar animais e mantê-los por perto, quando realizada com cabras e ovelhas, ela era chamada de pastoreiro, tá? Porque a pessoa, né, tinha que observar esses animais lá no pasto. Olha só, depois que eles passaram a domesticar esses animais, que eles passaram a reproduzir, olha quantas ovelhas, né? Tem um lobo do lado do cara. Então, os moradores das comunidades também passaram a observar o ciclo das plantas, né? Não só do comportamento dos animais, mas também das plantas. E eles eu lembro então... como é. Tu lembra, Pedro? Que bom, cara, que bom. Então, aí, tu queres explicar, Pedro? Queres falar alguma coisa? Pode ser. Eles observavam as árvores e das árvores caíam as sementes. E essas sementes, elas entravam dentro da terra e formavam as plantas. Daí foi assim que eles começaram a entender como se plantava. Isso mesmo, a partir dessa observação que eles começaram a entender como se plantava, né? E aí... Uma planta cresce em meses? Como é que eles ficaram meses naquele lugar? Mas eles ficavam, eles não ficavam dias, eles ficavam meses, tá? Talvez até anos. Mas é que, por exemplo, eu em toda a minha vida, né, eu morei em 4 lugares. Eu morei na casa da minha mãe, né? Quando eu nasci, eu morei lá, até que eu fiz 18 anos. Aí eu fui morar com o meu marido. A gente morou numa casa até construir a nossa casa, tá? Então, desde o momento que a minha casa foi construída, eu fixei moradia lá e estou lá até hoje, entendeu? Então, os nômades, não é que eles ficavam mudando de um dia para o outro, eles ficavam ali, mas tinha bastante tempo para perceber quando um pezinho de árvore começava a crescer, tá? Quando um animal nascia. Opa, se o animal nasceu, o que aconteceu antes para esse animal ali tá nascendo, tá dando à luz? Eles começaram a entender a natureza, né? Tanto os animais quanto as plantas, observando, tá? E aí, outra coisa que também foi importante para os povos nômades é que eles observavam que quando as plantas elas eram retiradas com a raiz,
elas poderiam ser replantadas em outro local sem que essa planta morresse, tá? Isso também foi uma descoberta bem legal. Hoje parece insignificante, tá? Mas para as pessoas daquela época isso foi muito importante. Então, os nômades, eles conseguiram obter muitos benefícios da natureza a partir dessa observação, tá? E assim que eles começaram a colher aquilo que eles plantavam, então essa prática ficou conhecida como agricultura, que é o que a gente pratica até hoje, né? Graças à agricultura é que a gente tem os nossos alimentos na nossa mesa todos os dias. Então, vejam bem, ó. Geralmente, esses povos, eles ficavam próximos de rios, né? Ó, aqui a gente vê, né, a água. Aqui a pessoa está colhendo alguma coisa, não sei dizer o que é, mas enfim, está colhendo, né? Aqui parece trigo. Aqui, ao que parece, eles estão pescando. Já tem até um peixe na ponta da vara. Isso mesmo. Sabe que eu não tinha percebido que era um peixe? Eu achei que era alguma coisa da própria lança. Eu achei que era lança. Eu achei que era, mas agora pensando faz todo sentido, né? Claro que é um peixe. Um peixe cravado ali na lança. Aqui crianças brincando e aqui uma senhora tecendo alguma coisa, né? Uma mulher tecendo alguma coisa. Ô tia, ela tá pintando um quadro, tia. Tia, tá pintando. Não tá pintando quadro, ela tá a paisagem. Tá tecendo. pintando, tia. Olha ali, tá, é um quadro ali, ela tá ali, ó, aqui, ó. Ela aquele negócio de madeira. Ela comprou a tinta ali na livraria Carla. Ela pegou naquela árvore lá que dá tinta, aquela vermelha lá, Aí eu mandei mas ela pode pegar bem o assim agora, porque senão ia cair tudo. Não. Tá horrível. Mas fazer tudo que não dava certo. Ela pegou a tinta no... Manda que ainda tá aí, Imagina semana que vem. Não quer nem imaginar. Não faz eu imaginar o que eu... Tô escutando a voz dela. Ó, recebeu uma ligação lá que ela tá... Nem cruza a frente dela. Não. Gente, vamos lá. Então, deixa eu pedir para alguém ler essa parte aqui para ver se a gente deixa essa aula um pouco mais dinâmica. Quem gostaria de ler? Nossa, como vocês estão participativos hoje. Espera aí que eu já vou escolher alguém já. Pode ser a Lara Amador? Pode. Ou é só elas, né? Só as meninas que foram. Só o Pedro. Ô, Miguel, tu participa bastante, nem vem reclamar. Toda aula é quase ele que lê. Pode ler, Lara, quero ouvir a tua voz. Com a agricultura, aos poucos, os humanos sentiram a necessidade de desenvolver novas ferramentas e técnicas para ajudá-los a viver. Por exemplo, aprenderam a levar uma quantidade equilibrada de água dos rios para as plantações, pois tanto o excesso quanto a falta de água provocariam a perda do que foi plantado. Criaram vasos e potes de cerâmica para carregar e armazenar cereais e líquidos. Desenvolveram a foice, uma ferramenta de pedra curva que auxiliava na colheita de cereais e agilizava o trabalho. Construíram depósitos, os chamados silos, para armazenar as colheitas e os grãos. Isso, obrigada, Lara. Então, olha só, gente. Eu vou parar de compartilhar, senão eu não consigo ver vocês. Depois eu compartilho de novo. Então, olha só. O que faz com que as pessoas, com que o ser humano invente, né, outras coisas? Olha só. A necessidade de ferramentas, né? Eles descobriram que eles podiam plantar, né? Mas e aí, como é que vão plantar? Provavelmente, os primeiros, né, fizeram com as mãos ou com auxílio de pedras, né? Mas, enfim,
Aí, com o passar do tempo, as pessoas sentiram a necessidade de criar novas ferramentas. Então, ali vocês viram a foice, né? Outros objetos cortantes para poder colher, né? Objetos, então, que eles foram criando, desenvolvendo para poder utilizar. A água, olha só, eles descobriram também que se eles utilizassem muita água, prejudicaria a planta, as plantações. Mas se eles utilizassem pouca água, isso também prejudicaria. Então, se chegou a um meio termo, né? Onde, então, foi descoberto ali o ideal, o quanto eles poderiam regar essas plantas. Também foi inventado por eles os objetos de cerâmica para poder carregar a água, porque antes, né, não tinha como carregar a água, levar de um lugar para o outro, tá? Alguma pergunta até agora? Não? Muito bem. Então, vamos compartilhar novamente. Agora são 10h43. Então, até aqui, nós estudamos, né, que os nômades viviam em pequenas vilas, em pequenos grupos, e daí, com a prática da agricultura, essas pessoas começaram a mudar, a ter um outro modo de vida. Tá travado, gente? Tá, pra mim tá. Ah, também. Para mim também. Oxe, então é o Zoom. Tá mais ou menos. A minha internet tá cheia, então. Tia, não está travado, mas o compartilhamento de tela está. Então, vamos lá. As pessoas, então, se beneficiando da agricultura e da domesticação de animais, eles começaram, então, a ficar por mais tempo, né, em um determinado lugar. E aí foram chamados de sedentários. Só que, apesar de não precisarem se mudar, né, com tanta frequência, de não precisarem migrar, essas pessoas, elas continuavam caçando, pescando e coletando alimentos, né? Elas continuavam tendo a necessidade de se alimentar porque não tinha dinheiro, não tinha local para comprar, né? Não se tinha isso. Então, as pessoas ainda precisavam sair para caçar, para pescar e para coletar alimentos. Há milhares e milhares de anos, os grupos sedentários, eles poderiam ser definidos por algumas características, tá? Eles praticavam agricultura, plantavam árvores, né, frutíferas, permaneciam nos mesmos locais por longos períodos, por causa do plantio, da colheita, das terras férteis, né, que possibilitavam, então, a prática da agricultura. Eles não precisavam migrar com tanta frequência. E aí vem o que o Kim falou, eles necessitavam de trabalhadores para a colheita e para a construção de canais, tá? Com a apostila aí, né, malandrinho? Que permitiam levar a água dos rios até as plantações. Ó, deixa eu mostrar aqui na imagem anterior. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui, pessoal, eram canais, tá? Aqui eles, ao que parece, estavam começando a construir canais. Para quê? Como eles tinham que regar essas plantações, não é que era para plantar. O canal, ele servia para levar a água do rio até um determinado lugar. Então, eles vinham abrindo caminho, né, para a água poder passar. Porque como eles tinham que regar as plantações, muitas vezes o riacho ficava muito longe de onde se plantava. Então, eles abriam um canal para que a água chegasse até lá e daí fosse mais fácil para eles carregarem a água, né? A construção de canais que permitiam levar a água dos rios até as plantações. As comunidades sedentárias passaram a superar o número de pessoas dos grupos nômades, tá? Então, os grupos sedentários eram muito maiores.
tá? Aqui, atividades. Aqui, a gente fala do surgimento das trocas comerciais, tá? Então, as atividades comerciais, elas funcionavam com os produtos que eles tinham. Então, se alguém tinha um certo produto que o outro precisava, aí eles negociavam, eles trocavam esses produtos. Antigamente não tinha feira, não tinha supermercado, não tinha dinheiro. Então, o que acontecia era a troca, né? Vamos ver aqui. Essa imagem eu acho muito bacana, gente. Olha só, mostra muito do que a gente estudou, né? Ó, o rio, tá? O canal que foi aberto para chegar até a plantação, até os animais, ó, as moradias, só que, claro, aqui já eram moradias de pessoas de grupos sedentários e moradias muito mais evoluídas, né? Ó, eles já estocando, né, grãos, ó, dentro de sacos, domesticando os animais, tá? Olha só os dromedários aqui atrás, ó. E como é que era o nome? Como é que era o nome disso aqui? Templo. Mas tinha um nome. Eu lembro que isso aí tinha uma tia, mas eu não lembro. Natália? Eu lembro, tia. Eu lembro, mas não lembro o nome. Muralha. Não. Tia, era alguma coisa de Mesopotâmia. Era Lembro dessa imagem na escola, tia. Zingate. Zigurate? Zigurate. Olha só. E aí, né, outra consequência desse processo foi a divisão das atividades. Como a tia já falou também, conforme o tempo foi passando, as pessoas foram vendo a necessidade de dividir, né, os grupos para que as pessoas, então, praticassem certas atividades. A gente falou dos construtores, que construíam as casas, os canais de água, as pontes. Falamos dos artesãos, que também produziam as cerâmicas, os tecidos, as sandálias, as roupas. Os indivíduos que viviam na cidade compartilhavam os alimentos e realizavam diversas outras atividades. Tinham trabalhadores que tinham muitos trabalhadores e aí com isso aumentou também a quantidade de produtos sendo produzidos, né? Então, o que sobrava era trocado por outros produtos ou também por outros serviços. Por exemplo, um artesão que havia produzido muita cerâmica e ele precisava de um conserto lá na casa dele, com quem que ele ia falar? Com um construtor. Como é que ele pagava? Ele negociava com cerâmica, tá? Olha, eu tenho bastante cerâmica, tu não tá precisando de alguma coisa, eu preciso de um conserto na minha casa. E assim eles faziam as negociações, tá? Porque não havia dinheiro, né, tia? Moeda, não havia dinheiro. Melhor que dinheiro. A troca de produtos era um tipo de atividade também muito importante na vida em comunidade. E essa troca de produtos, então, deu origem às trocas comerciais, até o surgimento das moedas, né, do dinheiro, era assim que acontecia. E para fechar, falamos das cidades protegidas. Então, mesmo que reunidos em pequenos grupos, né, no início, aí essa situação mudou, eles começaram a formar grandes comunidades e também passaram a se dividir para exercer as atividades, como a gente viu, né? E essas atividades eram em benefício de toda a comunidade. Só que logo as pessoas começaram a depender umas das outras. Um consertava uma coisa, o outro fazia outra, né? E aí eles começavam a depender uns dos outros. Mesmo com essa dependência, tinha problemas entre as pessoas, né? Tinha aí algumas divergências. E esses desentendimentos, então, esses desentendimentos que aconteciam, né, entre os próprios habitantes, aconteciam também entre os habitantes de outras regiões.
E aí, para proteger todos os recursos que eles tinham, todas as riquezas, né, daquele local, então as pessoas começaram a cercar as cidades, construindo grandes muralhas, tá? E também organizaram, né, se organizaram para defender esse local. Os grupos formados para defender esses locais receberam o nome de guerreiros, tá? Eles ficavam vigiando as muralhas, a entrada e saída das cidades, e se eles vissem alguma coisa diferente, algum inimigo, então eles tocavam trombetas para avisar o grupo que se preparava para lutar. E aí foi isso que a gente viu na primeira unidade, tá? Bom, daqui a pouquinho eu vou mandar para vocês a atividade para vocês fazerem lá no grupo, tá? Talvez eu demore um pouquinho, porque aí hoje eu vim para a escola, tem um monte de coisa para fazer aqui e tal, então talvez eu demore um pouquinho para mandar, tá? Fala, Liz. Ô, tia, amanhã a gente vai só corrigir aquelas questões ou a gente vai fazer revisão de alguma matéria? Ô, tia. Então, amanhã a gente vai ter bastante coisa para corrigir, tá? A gente vai ter ciências, um pouquinho ainda de língua portuguesa, e vamos ter também essa de história, tá? Então, pode ser que a gente faça só isso, só corrija. Mas em 2 horas só corrigir, eu acredito que não, acredito que dê mais tempo. Só que eu vou ver uma outra coisa para trabalhar com vocês, eu não vou fazer só revisão, vou ver um texto para a gente discutir, fazer uma outra coisa também, tá? Mas aí vocês têm que participar, né? A gente tem que conversar, tem que trocar uma ideia, vocês não podem ficar em silêncio. Sim, claro, obviamente. Vamos abrir a câmera aí para bater uma foto? Vitor, Nicolas. Não tem jeito, né, gente, de ficarem com a câmera aberta, que coisa! Como é que é? Travando na beleza dessa gente linda. Gente, ó. Tchau. Beijo, até amanhã. Fala pro João vir tia. jogar. Falou, pessoal.